Qual é a sua ferida? Como ela molda a sua vida? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um episódio do podcast O Assunto é Nós Dois. Um podcast sobre o amor como caminho de cura. Alô, ouvintes. Alô, mulheres maravilhosas. Alô, homens também, por favor. Aqui o assunto é nós dois. Então, sintam-se acolhidos, todas e todos. Você não chegou aqui por acaso. Aqui quem fala é Daniela Flores, mulher, psicóloga, especialista em relacionamentos e uma estudiosa da espiritualidade. E este é o segundo episódio do podcast O Assunto é Nós Dois, o seu novo podcast preferido sobre relacionamentos. E se você ainda não ouviu o primeiro episódio, eu te convido a fazer isso, porque lá eu explico como e por que esse podcast foi criado, assim como qual vai ser a nossa dinâmica por aqui, como tudo vai funcionar. Então é importante que você vá lá para ficar sabendo de tudo e, é claro, refletir um pouco comigo também. E se você já ouviu o primeiro episódio, chega mais, pega teu café, teu chá, teu vinho e bora! Vamos para dentro. Vamos para as profundezas de nós. Tenho em mãos o livro As Cinco Feridas Emocionais. Como superar os sentimentos que impedem a sua felicidade, da autora Liz Bourbeau. E é aqui, caros ouvintes, que nós vamos começar a compreender melhor a forma como nós nos relacionamos. É aqui que nós vamos começar a nossa jornada de cura emocional. Estão prontas? Estão prontos? Lá no primeiro episódio, eu comecei a contar como que esse livro chegou até mim. Mas agora vamos aos detalhes dessa história. Eu sou uma pessoa que ama detalhes. O meu lado romântica pede por eles. Eu já falei para vocês que eu sinto que os livros são formas da espiritualidade conversar comigo, né? Acredito que com todo mundo, na verdade, é assim. A gente só precisa estar atento a isso, abertos, né? Então, tudo começou quando, no início desse ano, de 2025, eu fui ao shopping trocar uns presentinhos de Natal. E aí, a gente sempre tem que dar aquela passadinha na livraria, né? Não sei se vocês me entendem. Eu estava procurando alguns livros específicos, mas a livraria estava bem cheia naquele dia. Os livros estavam meio bagunçados, então eu não estava me achando muito, mas eu fui pegando alguns títulos ali que me chamaram a atenção. E do meu lado tinha uma atendente com um casal de adolescentes, e eu escutei ela falando sobre os livros e pensei, gostei dessa moça, acho que eu vou esperar para ela me atender e perguntar desses livros aqui que eu peguei, se são bons, se ela consegue encontrar os livros que eu vim intencionando comprar, né? Enfim, ela terminou de atender o casalzinho e me olhou. Nessa hora a gente já não estava mais tão próximas, mas no meio daquele monte de gente, monte de livros, os nossos olhares se cruzaram. E aí eu fui até ela e perguntei dos livros que eu tinha pegado. Ela disse que não conhecia nenhum deles. Então eu perguntei dos outros livros que eu não tinha encontrado ali, mas que eu estava com a intenção de ler. E ela disse que também não tinha nenhum deles disponível na loja. Sorte ou azar, né? Então, ela me sugeriu este livro, As Cinco Feridas Emocionais, que eu tenho aqui em mãos agora. E ela disse que era um livro para ir lendo devagarinho, porque é daqueles que te faz pensar, refletir. Eu juro para vocês, esse era o último livro do meu carrinho da Amazon, ou seja, ele estava ali há muito tempo. Porém, é claro que ele chegou na hora certa para mim, na hora que eu estava olhando de frente para minha ferida emocional,
que depois eu vou contar para vocês qual é no decorrer dos nossos episódios. Mas, gente, a espiritualidade é tão perfeita, né? Se qualquer coisa tivesse acontecido diferente do que aconteceu, esse livro não teria chegado até mim. Ou, pelo menos, não nesse momento. Se o presente de Natal tivesse vindo do tamanho certo, eu não iria ao shopping trocar. Se os livros que eu fui comprar tivessem disponíveis, eu não iria pesquisar por outros. Se eu procurasse um atendente diferente daquela menina que me atendeu, eu não estaria aqui agora gravando esse episódio sobre esse livro em específico. Seria outro. O plano era outro. E eu tô emocionada agora de falar isso, arrepiada, porque às vezes a gente até duvida, né? Quando as coisas não saem da forma como a gente gostaria, quando dá errado, errado entre aspas. Quando não é no nosso tempo. E aí a gente se desespera, se frustra, reclama, chora, bate pé, bate porta. Então, isso por si só já é uma lição. Mas trazendo para cá, eu tenho certeza que esse episódio vai chegar para quem ele tem que chegar, na hora que tem que chegar. O podcast em si vai chegar para quem tem que chegar. Eu acredito muito que a minha voz vai chegar onde ela está destinada a chegar. E é por isso que eu estou aqui hoje, segurando esse livro numa mão, o microfone na outra, e logo na capa do livro a gente já pode conhecer quais são as 5 feridas emocionais, já está estampado ali, né? Então, a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Essas são as 5 feridas emocionais que a autora traz no livro. Mas antes da gente passear por cada uma dessas feridas com toda calma, eu quero que vocês entendam qual é a visão desse livro sobre essas feridas. O que significa, de fato, carregar uma ferida emocional e como essas feridas acontecem. E aí vem o que me surpreendeu logo de cara, quando eu comecei a ler o livro, porque ele traz aquela visão mais ampla que une psicologia e espiritualidade, que faz uma relação entre psicologia e espiritualidade. E aí vocês sabem, né? Eu já apaixono. Liz, a autora do livro, nos faz um convite. Olhar para as nossas feridas emocionais não apenas como algo psicológico, emocional, mas também como algo ligado à nossa jornada espiritual. Ou seja, a gente não está falando só de dores que surgem da nossa infância, que moldam a nossa personalidade. A gente está falando também e principalmente de algo que vem como um propósito na nossa evolução. Não são feridas de infância, são feridas de alma. Eu quero ler para vocês o primeiro parágrafo do primeiro capítulo desse livro. Diz assim: quando uma criança nasce, ela sabe que a razão de estar encarnando é ser ela mesma. Sua alma escolhe precisamente a família e o ambiente em que vai nascer. Todos nós temos a mesma missão nesse planeta: viver experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Eu vou repetir essa última parte, porque isso é muito importante. Viver experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Anota isso aí, se você tem o seu caderninho de insights. Isso é muito importante, porque aqui a gente tem a oportunidade de ressignificar as nossas dores. De acordo com essa visão, as nossas feridas não são só fardos. Aqui, elas se tornam principalmente caminhos de aprendizado. E é isso que eu acredito. É assim que eu olho para a minha história de vida. É assim que eu olho para o autoconhecimento. E é assim também que eu convido as minhas pacientes a olharem para suas histórias. É essa a raiz do meu trabalho, do meu propósito.
Muitas vezes aquilo que mais dói na gente, aquilo que a gente mais tenta evitar, é justamente o que mais pode nos ensinar sobre quem nós realmente somos. A dor é a seta, ela aponta para a verdade sobre nós. E aqui eu quero trazer mais um trecho desse capítulo que faz um carinho na gente, porque eu sei que a jornada é muitas vezes cansativa, sabe? No tarô, a gente tem a carta 9 de paus, que representa essa sensação. O 9 de paus é aquela carta da exaustão. É a carta anterior ao 10 de paus, ao final da jornada de paus. Então, é aquele capítulo antes do ciclo fechar, sabe? Eu não aguento mais, eu tô cansada, eu tô quase desistindo. E aí vem o 9 de paus e diz: olha onde você já chegou. Você tá quase lá. Continue. Continue resiliente. Resista. Falta só mais um pouquinho. Confia. Confia e continua. Então, a autora do livro traz essa mesma ideia quando ela diz assim: dê-se o direito de repetir várias vezes o mesmo erro ou de reviver um fato desagradável antes de conseguir reunir a vontade e a coragem necessárias para se transformar. Então é isso, sabe? É sobre. É sobre quando estamos nesse momento de exaustão que existe para todos nós, conseguir reconhecer no caminho que a gente já percorreu a nossa força e seguir, porque logo ali tem algo novo se desenhando para nós. Eu acho que o primeiro ponto-chave para a cura é permanecer aberto. É isso, permanecer aberto. Porque muitas vezes a gente se fecha. Claro, né? Para se proteger. É instintivo. Às vezes é até inconsciente. Mas não é esse o caminho. Por isso que a gente tem que trazer para a consciência. Porque o caminho só existe se a gente permanecer abertos. Abre esse peito, abre esse coração. Olha para frente. Olha para cima. Respira fundo e dá mais um passo. E aí vem a cura, que é sobre aquela frase que eu já repeti e vou repetir mais uma vez. Viver experiências, que é o se manter aberto, até conseguir aceitá-las e se amar através delas. Então, a cura é aceitar a experiência e se aceitar através da experiência. Gente, é isso. É isso aqui, tá? É isso que a gente precisa entender. É para isso que o autoconhecimento existe. Para a gente aceitar a experiência e se aceitar através da experiência. E isso são duas coisas diferentes. Dois momentos, dois movimentos diferentes. Então, calma, paciência, gentileza nesse processo. Dani, não entendi nada. O que significa esse negócio de aceitar a experiência e aceitar a si através da experiência? Qual é a diferença? A diferença, caros ouvintes, está no impacto que essa aceitação tem dentro de nós, em dois níveis diferentes. No primeiro nível, é quando a gente aceita a experiência, significa que a gente reconhece que algo aconteceu, o que já é um passo importante, se a gente pensar que tem muita gente que reprime, que nega, que distorce a realidade para não reconhecer, para não encarar a dor. Principalmente porque nesse livro a gente vai perceber que as 5 feridas emocionais são causadas pelos nossos pais. Sério? A minha mamãe maravilhosa me causou uma ferida
Sim, o meu pai super-herói fez isso comigo. Sim, e a gente precisa aceitar que sim, para poder curar. Então, quando a gente olha para aquilo e diz, ok, isso aconteceu comigo, a gente está aceitando a experiência. Mas, nesse nível, ainda não necessariamente transformamos nada internamente. É uma aceitação que é mais racional, que é mais superficial. Até a autora traz um nome para quando a gente faz só o primeiro movimento. Ela chama de aceitar tão somente a experiência. Agora, quando nós vamos para um próximo nível, é quando a gente se aceita através da experiência. Aqui é quando a gente pega essa vivência, esse acontecimento, essa ferida, e em vez de apenas constatar que aconteceu, a gente se olha dentro dessa experiência e se acolhe. Onde isso toca em mim? O que isso transforma dentro de mim? Às vezes eu falo, né, para as minhas pacientes, eu quero que você se autorize a sentir raiva da sua mãe, do seu pai. Eu quero que você se autorize a se sentir decepcionada por eles. Aí é quando a gente sente de verdade. Quando a gente abre espaço e se permite sentir. A gente acolhe os efeitos daquela experiência em nós e aprende a se amar, mesmo com as marcas que aquela vivência deixou. É bater no peito e dizer: essa sou eu, essa é a minha história. Sabe quando a gente tem uma cicatriz no nosso corpo e no começo a gente tenta esconder ela porque acha ela feia, porque ela te lembra uma dor, um acidente, um momento difícil. Mas aí um dia você olha para ela de um jeito diferente. Você lembra da história por trás dela e percebe como aquela experiência te transformou. É como se de repente você sentisse que pode agradecer a dor. Você não precisa achar a cicatriz bonita, mas você pode aprender a amar essa marca, porque ela faz parte de quem você é. E isso é muito poderoso, porque isso significa que essa parte da nossa história não precisa ser um peso. Ela pode ser um portal de transformação. E aí, eu quero voltar um pouquinho. A gente está falando aqui da cura dessas feridas. Mas é importante a gente entender como que essas feridas se formam. De onde vêm, do que se alimentam, como se reproduzem, né? Eu já citei que essas feridas são causadas pelos nossos pais. Ou melhor, a ferida original vem deles. E quando eu falo pais, eu estou me referindo aos pais biológicos mesmo, independente da criança ter sido criada por outras figuras que fizeram esse papel. Independentemente da presença física, a ferida é causada pela energia desses pais biológicos. E isso não sou eu quem está dizendo, viu? É a autora do livro. Mas, claro, ao longo da vida, essas feridas vão sendo reforçadas por outras figuras importantes, como nossos avós, tios, professores, coleguinhas, e claro, né, na vida adulta, pelos relacionamentos amorosos. Que dúvida, né? Mas aí, como resposta a essas feridas, a gente vai criando uma máscara para se proteger. Então, para cada uma das 5 feridas emocionais, existe uma máscara que nós usamos. Como assim, Dani? Conte-me mais. Conto. Essas máscaras são como personagens que a gente veste sem perceber, numa tentativa de se proteger da dor e de se adaptar àquilo que a gente acredita que o mundo espera de nós. Ou seja, no fundo, essas máscaras são escudos, armaduras que a gente usa para não sentir mais uma vez aquela dor, aquela ferida lá de trás. Quem carrega a ferida da rejeição, por exemplo, vai usar a máscara do escapista.
Essa pessoa é aquela que se esconde para não correr o risco de ser rejeitada de novo. Mas calma, a gente vai falar mais profundamente sobre cada ferida e cada máscara nos próximos episódios. Por hora, o importante é que você entenda como esse processo acontece. Como vocês já sabem, isso começa lá na infância. E aí, uma pergunta importante para a gente se fazer, para a gente pensar, é: como era antes disso tudo começar? Quem nós éramos antes da dor, antes das máscaras? Quem nós éramos? Quem você era? Antes, nós éramos a essência. Nós éramos livres para poder ser quem nós realmente somos em essência. E é isso que a gente precisa resgatar. A criança, quando chega no mundo, ela é alegre. Ela chega alegre porque ela pode ser ela mesma. Ela ainda não precisa das máscaras. Até que a vida começa a acontecer. Na maioria das vezes, essa desconexão com a nossa essência não acontece de uma hora para outra. Eu digo na maioria das vezes porque em algumas vezes sim, se acontece um trauma muito forte, muito intenso, a desconexão com a essência vem em um rompante. Mas pensando num contexto geral, a gente vai passando por diversas experiências que vão aos pouquinhos nos afastando de quem nós realmente somos. É como se a gente fosse camada por camada nos moldando para se encaixar no contexto ao nosso redor. Então, no começo, a gente expressa tudo sem medo, a gente chora, a gente ri, a gente exige atenção, a gente exige alimento, a gente exige amor. A gente não questiona se a gente merece, a gente só quer receber e expressar essa nossa vontade. Mas em algum momento, as coisas começam a mudar. E no final desse processo, a gente está usando a máscara. Não é uma escolha. Nós só aprendemos que aquilo era necessário para sobreviver. O problema é que uma hora a gente esquece que aquilo é só uma máscara. E a gente começa a acreditar que nós somos a máscara. Quem aqui já leu o livro O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher? Recomendo muito, inclusive, porque é isso. Nós ficamos presos na armadura e agora a gente precisa trilhar uma jornada de volta para a nossa essência. E aí tem um último ponto de como essas feridas nos afetam que eu queria trazer aqui nesse episódio, que é sobre uma perspectiva muito interessante que a autora do livro traz. Segundo ela, essas feridas não afetam só as nossas emoções e os nossos comportamentos. Elas afetam também a nossa fisiologia. Elas afetam o nosso corpo. O que faz todo sentido, né? Porque a divisão entre a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo só existe didaticamente. Cada vez mais se entende o quanto essas partes estão conectadas e misturadas. Então, o nosso corpo vai trazer as características das nossas feridas. A gente pode identificar quais são as nossas feridas de acordo com as características fisiológicas que nós temos. Mas isso nós vamos falar com mais calma nos próximos episódios, é claro, né, gente? Por hora, eu quero convidar vocês que estão aqui me acompanhando a olharem para a história de vocês, a olharem para as relações de vocês, mas fazendo isso de uma maneira amorosa, acolhedora, porque muitas vezes a gente se cobra por ser de um jeito, por sentir de um jeito, por reagir de um jeito. Mas quando a gente percebe que tudo isso tem uma origem, que tudo isso faz parte de um processo maior de aprendizado, aí a gente consegue se olhar com mais gentileza. Posso dar uma sugestão? Posso. Eu sou do time do papel e caneta, né? Amo uma escrita terapêutica. Acho que ela nos ajuda a chegar em lugares mais profundos, nos ajuda a fazer conexões, nos ajuda a organizar os pensamentos. Então, tenham um caderninho. Anotem as reflexões de vocês. Anotem tudo que vocês forem se identificando ao longo dos nossos episódios.
E no final, vocês vão ter crescido muito no autoconhecimento. Qual é a sua ferida? Como ela molda a sua vida? Você consegue aceitar que ela existe? E mais do que isso, você consegue aceitar a si dentro dessa dor? Estudem-se. Estudem a história de vocês. Ou, como diz o filósofo grego, conhece-te a ti mesmo. Bom, antes de partir, eu preciso contar uma coisa para vocês. Isso pode parecer totalmente ilógico, mas eu quero que você se abra para essa possibilidade, porque isso pode fazer toda a diferença no seu processo. E se eu te disser que aquele dos teus pais, que você sempre achou que te entendia melhor, que tinha uma relação melhor, na verdade for justamente aquele com quem você tem mais questões não resolvidas? Pois bem, segundo a autora, e com as palavras dela, dos pais, aquele com o qual acreditamos nos entender melhor quando somos adolescentes, é justamente aquele com quem temos mais coisas a acertar. Olha, eu vou falar para vocês que se essa informação tivesse chegado em outro momento para mim, eu iria rejeitar. Eu passei quase 10 anos trabalhando a minha relação com meu pai em terapia, porque dentro da minha percepção limitada do momento, as minhas questões eram todas com ele. Não tinha nada para olhar na relação com a minha mãe. Claro, a gente tinha nossas questões também, né? Eu e ela, mas na minha cabeça, coisas normais. Nada demais, sabe? Até que, há poucos anos atrás, quando eu ajustei a minha relação com meu pai, eu comecei a ver atrás dos véus da ilusão. Eu comecei a ver que tinham coisas a alinhar com a mamãe também. E que elas eram muito importantes e profundas. Então, quando eu li isso no livro, eu já estava nesse lugar. Então, esteja aberto, porque isso muda tudo, né? A gente começa a se perguntar: será que essa conexão tão natural era, na verdade, uma forma de evitar olhar para as dores mais profundas? Será que existiam conflitos aqui que eu nunca soube nomear? Será que essa aparente sintonia escondeu feridas que agora começam a se revelar? A resposta para essas perguntas provavelmente seja sim. Talvez o que parecia fácil nem sempre foi simples. Talvez o que parecia leve já tenha sido muito pesado antes. Pois então, larguei a bomba, agora vou sair correndo. E vou deixar vocês com esse barulho. Nos próximos episódios, a gente vai começar a mergulhar em cada uma das 5 feridas, entendendo como que elas se manifestam e como que a gente pode encontrar a cura. Se esse episódio fez sentido para você, se tocou o seu coração de alguma forma, compartilhe com quem você ama. Talvez essas mensagens também precisem tocar outras almas. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo episódio.